nós vamos falar agora de mercado financeiro. Ontem nós tivemos uma turbulência geral, todas as bolsas caindo no mundo todo. Hoje tivemos os reflexos nas bolsas asiáticas também com queda acentuada. E o mercado abriu os negócios hoje pela manhã também com muita pressão. O dólar disparou, chegou à faixa dos R$ 5,29 e depois foi mudando. Bolsa de Valores também inverter o movimento. Quem vai falar mais sobre isso com a gente agora é o Rafael Figueiredo, que é estrategista da Eleven Financial. Rafael, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde para você, a todos que estão assistindo, ouvindo a gente. Prazer estar de volta aqui. Pois é, e a gente ficou acompanhando essa oscilação toda do mercado financeiro, de repente começou a ficar tudo positivo, né? Bolsa de Valores, o dólar retomando o movimento de queda, e não se imaginava isso, né? Porque ele foi testando lá o limite com o jeitão que ia chegar nos 5,30, né, Rafael? Exatamente. Eu acho que a gente tem diversos componentes aí no mercado brasileiro. A gente pode começar a falar do componente político, risco político, diversas questões pela CPI em andamento que vão estressando o investidor ou ao menos fazendo com que os investidores exijam um prêmio de risco um pouco maior, né? E aí, consequentemente, o dólar acaba se valorizando. Mas, de fato, eu acho que o ponto central mesmo foi a desvalorização geral dos ativos ontem, falando agora a nível global, né, com a preocupação com a variante Delta, e aí o dólar acaba sendo um instrumento de defesa dos investidores, né, de segurança, quando começam a realizar operações mais arriscadas. E aí, por isso, a gente viu aquela cara, né, de que poderia piscar os 5,30, como você bem falou. Aliviou um pouquinho agora, mas ainda assim a gente tem esses componentes em jogo nesse momento. Nós temos agora o dólar em queda de 0,62%, a cotação de venda do comercial um pouquinho abaixo dos R$ 5,22 e a Bolsa de Valores sobe 0,17%, ainda é muito pouco. A Bolsa recuou bastante em relação à máxima que ela chegou. Nós estamos com o Ibovespa agora em 124.600 pontos, tinha passado 130 mil e era essa a aposta do mercado em relação à Bolsa de Valores. Agora, Rafael, você acha que essa volatilidade toda que a gente tem visto nas últimas semanas pode afetar os IPOs, que são aquelas emissões de ações que teremos nas próximas semanas? Tem muita coisa agendada, inclusive colocação de papéis no exterior, na Bolsa em Nova York, não é? Sim, pode. Inclusive, a gente tem até algumas notícias, né, de companhias que resolvem não ceder muito à pressão dos bancos emissores, né, e resolvem postergar um pouco a abertura de capital, ou até mesmo do próprio follow-on, né, que são empresas que estão listadas, mas também estão querendo se financiar junto ao mercado. A gente está vivendo um período também, Denise, que começa hoje, especificamente hoje, terça-feira, a temporada de resultados referente ao segundo trimestre desse ano. E isso também traz um componente de incerteza e volatilidade, porque os investidores acabam querendo apostar, né, que a empresa deverá ter um resultado um pouco melhor, entregar os resultados prometidos quanto teve no primeiro trimestre. Então, essas composições, mais a incerteza sobre a variante Delta, que eu acho que e mais a inflação no mercado, nos Estados Unidos, acaba gerando um nível que a gente chama de volatilidade, que pode ser traduzido também como um risco um pouco maior, e aí sim a empresa que está ali, né, na porta da B3, querendo lançar suas ações, ela pode esperar dar uma acalmada no mercado ou viver um bom período. É melhor você oferecer as suas ações num ambiente onde passa por uma euforia, num bom humor de mercado, do que num estresse. Eu acho que, e aí, nesse sentido, pode afetar algumas companhias, sim. E eu lembro que logo que o Banco Central começou a elevar a taxa básica de juros, havia um movimento de queda do dólar, não é? Porque se contava com um fluxo maior de investimentos para o Brasil e a Bolsa não mostrava estar abalada com essa perspectiva de juros oferecendo maior competitividade para as aplicações de renda fixa, porque se contava exatamente com esse potencial de atração de capital para a Bolsa de Valores, com perspectiva de crescimento maior da economia, e de repente a gente vê o mercado muito mais sensível ao noticiário. Ele, no primeiro momento, nas primeiras semanas da CPI, deixou isso de lado, né? Não deu muita importância para as denúncias, aquelas discussões que ainda estavam muito relacionadas ao uso de máscara, de tratamento preventivo, uma série de coisas assim. Foi quando começaram a surgir as denúncias que o mercado ficou mais sensível, não é?
Exatamente. E a gente tem que lembrar que ano que vem é um ano de eleição, as últimas eleições foram, sim, componentes de altíssima volatilidade, traduzido em fortes movimentos, até mesmo uma composição binária, dados os resultados de pré-eleição, né, pesquisas eleitorais, a Bolsa resolvia andar para cima ou para baixo, e eu não tenho dúvida alguma que esta eleição que vem aí pela frente, tão binária quanto as demais que aconteceram, pela política, da maneira como ela está, né, polarizada, das discussões que têm sido, então um reflexo disso para o mercado vai ser muito de ou é isso ou é aquilo, e aí, nesse sentido, a composição, né, a maneira como o preço vai reagir vai ficar muito mais sensível. Eu não diria que a gente entrou ainda no período eleitoral, acho que está um pouco cedo, mas o fato de começar a sair essas notícias e algumas pesquisas eleitorais já começa a dar um gosto, né, uma prévia do que vem por aí pela frente, né? Então, para o investidor, mais do que nunca é bom saber diversificar o seu portfólio, porque esse componente de risco, né, essa nuvem negra que ela está vindo à frente, a gente tem que saber atravessar ela com algum controle de risco. Na verdade, a gente tem uma antecipação da polarização que podemos ver de uma forma mais intensa nas eleições, mas já há muito embate entre os poderes, muitas discussões que trazem uma certa desconfiança até do investidor estrangeiro, e aí fica complicado você saber exatamente qual vai ser o fluxo, o que pode acontecer, se a gente vai ter essa alavancagem para a Bolsa de Valores, por exemplo, né? Exato, e nesse sentido, Denise, como você falou dos IPOs, o investidor estrangeiro ele tem sido extremamente seletivo. A gente tem aqui um estudo que a gente vai, inclusive, divulgar hoje, tá? Estou divulgando aqui em primeira mão para vocês, né? Do fluxo de capital estrangeiro, que foi coisa da ordem de 54% de todos os IPOs que a gente viu do início desse ano até agora, né? E aí fechado em junho, né? Que essa é a última informação que a B3 tem, 54% foi de fluxo de capital estrangeiro, um pouco mais do que a metade. Porém, não foi dividido igualmente nas companhias que foram listadas, algumas com um fluxo um pouco maior, outros menores. Isso mostra claramente que o investidor estrangeiro ele vem, um tipo de capital especulativo, né, e ele vai muito com o dedo apontado, né? Ele não vem com aquele fluxo global, investimento em mercado emergente, onde ele traz o dinheiro e fica por bastante tempo, né? Ele vem de maneira muito pontual, é o que mostra o resultado final desse nosso estudo, muito em cima das oportunidades, diversas empresas boas sendo listadas e que vão entregando bons resultados, independente se a gente tem um cenário um cenário pior de pandemia ou não, um agravante de pandemia ou não, tem empresas muito interessantes e o estrangeiro vem se beneficiar disso, até por conta da desvalorização do real. Porém, não é aquele fluxo em massa, o investidor está muito seletivo. E o investidor que já vinha colocando aí no portfólio as ações, contando com essa valorização de bolsa, tem de contar com essa instabilidade que a gente pode ter no ano que vem e até no pós-eleições. Não dá para ter a garantia que as eleições vão transcorrer de forma tranquila e que depois haverá uma pacificação produtiva, não é? Perfeito, absolutamente. E aí é um momento que eu já tive a oportunidade, inclusive com você mesmo, de falar sobre isso aqui, que eu acho que é um momento muito importante da diversificação de portfólio. A gente sabe que à frente tem uma nuvem negra, a gente vai atravessá-la, independente da altitude, nós vamos atravessá-la, faz parte do processo quando a gente está fazendo investimentos olhando o longo prazo. Então é bom diversificar, saber não colocar todo o investimento em um único ativo, entender que nós temos opcionalidades de produtos, inclusive na B3, com investimentos em BDRs, ou seja, ações do exterior que são negociadas na nossa bolsa, enviar pequena parte do seu portfólio para fora também, ou seja, você dolariza o seu capital. Tudo isso hoje está muito mais fácil pela tecnologia, hoje está tudo muito na palma da mão. Então fica, nesse sentido, o meu conselho para o investidor se atentar a isso, para que ele possa atravessar esse movimento. E, por fim, buscar o conhecimento e ajustar sempre aquele tamanho de posição, né? Você tem que fazer um tipo de investimento em renda variável
mas que você consiga dormir tranquilamente todos os dias, né? Se você não está conseguindo dormir, o problema não é o mercado, é o seu tamanho de posição, você está arriscando demais. Agora, Rafael, a situação de preocupação com a variante Delta não passou de ontem para hoje. O que reverteu esse humor do mercado? Então, o que não passou, evidentemente, acho que a variante Delta deve continuar assombrando as perspectivas futuras do mercado, mas a gente está diante da temporada de resultados referente ao segundo trimestre, tanto lá fora quanto aqui. E na Europa tivemos dados de companhias que sobressaíram e que trouxeram algum bom humor e acabaram revertendo um pouco as expectativas. Além disso, apesar de todo o sell-off de ontem, né, a forte queda ontem, temos que lembrar também, Denise, que os bancos centrais, de maneira coordenada, continuam estimulando o mercado, comprando títulos de empresa, as taxas de juros continuam extremamente baixas, ou seja, há um incentivo, de modo que em algum momento dessa forte queda acabe servindo como um colchão. Esses dois motivos, na minha opinião, que serviram aí para essa reviravolta. A variante Delta está aí, mas o mercado alivia bem mais do que o sentimento de ontem, daquela panicada, né, quanto ao risco. Exatamente. Bom, ouvimos o Rafael Figueiredo, que é estrategista, economista da Eleven Financial. Rafael, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde a todos.